Nós vamos falar, o tema do que eu quero falar com vocês hoje é igreja, forma e essência. Nós, da comunidade da graça, nós temos uma visão. Nossa visão é, qual é a nossa visão, vocês sabem? Uma igreja vivendo, alcançando e formando. Nós, como igreja, queremos ser uma igreja família, que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e forma discípulos de Jesus Cristo. Nós, como igreja, temos uma essência como comunidade da graça. Qual é a essência da comunidade da graça? A palavra. A nossa essência chama-se Evangelho de Jesus Cristo. Nós prezamos pelo Evangelho, prezamos pela palavra, amamos a palavra da cruz, falamos, nos empenhamos nela. Mas nós temos uma forma de sermos igreja. Nós queremos ser uma igreja família. Nesse prédio, nós como igreja queremos ser uma igreja família. O que é uma igreja família? É uma igreja que cuida da família? Não, e sim. Mas nós queremos viver como a família de Deus nessa terra. Queremos ser a família de Deus nessa terra. Que juntos nós vivemos o amor de Cristo, expressamos o amor de Cristo. Assim, alcançamos o próximo, o perdido. E quando alcançamos esse perdido, nós queremos formar eles discípulos de Jesus Cristo. Igreja, forma e essência. Irmãos, a igreja em si, falando da igreja, ela é antiga. Ela existe em torno de 2000 anos. Porém, ela é extremamente atual. Há mais de 2000 anos, ela nasceu. E a igreja continua linda, a igreja continua atual. E como nós podemos ser a igreja do passado nos dias de hoje? Primeiro ponto, mantendo a essência. Mantendo a essência. Então, algumas coisas que nós precisamos entender aqui. E a primeira dela é, o que não é ser igreja? Então, o que não é ser igreja? Precisamos desconstruir isso. Então, o primeiro ponto é, igreja não é um prédio. O homem criou na sua cabeça que a igreja é o prédio, diante das grandes catedrais que sempre foram construídas pelo mundo, na cruz, e isso trouxe sobre o homem um paradigma de que a igreja é o prédio. Irmãos, igreja não é um lugar. Igreja são as pessoas. Jesus não constituiu a sua igreja com tijolos, e sim com pessoas. Nós estávamos há em torno de 4 meses atrás, reunidos na Augusto Carlos Bauman 562. Hoje aquele prédio é só um prédio vazio. Quem passa lá em frente hoje vê cimento no chão, que estão mexendo no prédio. Pode ser um mercado lá, pode virar um banco, pode virar uma academia, pode virar... Oi? Um baile, obrigado, Bel. É verdade, na Europa, os grandes prédios das igrejas se tornaram boates. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, somos nós. Somos nós. A visão da comunidade da graça, ela não está atrelada ao prédio, mas ela está atrelada às pessoas. Então, a primeira coisa que nós precisamos desconstruir, a igreja não é um prédio. Segunda coisa, igreja não é um clube. Por quê, irmãos? Porque um clube, ele oferece diversos benefícios aos seus associados. Um clube oferece entretenimento. Um clube oferece divertimento. Porém, igreja é uma família.
Igreja é um lugar para pertencer. Igreja é o lugar onde eu vou oferecer algo, eu não vou consumir, mas eu vou oferecer. E falando em consumismo, igreja não é um restaurante. Por que restaurante? Porque eu vou até a igreja, eu vou até o restaurante, eu quero em primeiro lugar, um bom lugar para parar meu carro. Aí o manobrista vem, pega a chave do meu carro e guarda meu carro. Igreja não é um restaurante onde eu vou e depois eu fico ainda comentando a comida. A comida estava boa, a comida estava ruim, muito sal. Não, a comida estava assim, assado. O que você achou do culto hoje? O louvor, não sei. A palavra, o pastor estava tão sem microfone hoje, né? O pastor estava falando alto. Eu não gosto. Igreja não é um restaurante onde eu vou e depois eu fico comentando. Ou então, eu paro na praça de alimentação, vou no japonês, não, hoje eu vou na carne, não, hoje eu vou no McDonald's, não, hoje eu vou no lanche tal, não é. Ou então, praça de alimentação, YouTube, hoje está tão frio, está difícil para sair das cobertas, então hoje eu vou escolher aqui no meu menu o que eu vou assistir. Então, não, aqui é muita gritaria, não, eu vou para esse outro aqui, não, hoje eu quero um louvor, mas não, irmãos, igreja não é uma praça de alimentação, não é o que eu estou a fim de comer hoje. Igreja não é um negócio, a igreja não visa lucro, igreja não é comércio. Tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor aqui, é para que nós possamos cuidar bem uns dos outros, cuidar da estrutura onde nós nos reunimos, tanto que nós abrimos até o desafio Casa Nova. Você que está participando, Deus te abençoe. Você quer participar, fale com um dos nossos diáconos depois. Igreja não é um negócio, nós não visamos lucro, tanto que diante das instituições financeiras, a igreja é um dos únicos órgãos que não consegue ter um cartão de crédito corporativo. Então, se eu quero comprar uma caixa de som, a gente tem que se virar nos 30. Graças a Deus, a Comunidade da Graça tem um nome bom, limpo. Nós compramos a nossa mesa de som, o cara entregou, depois viu como nós ia pagar. Falei, não, pega a mesa, depois a gente vê como vai pagar. Manda o boleto para vocês. Por quê? Porque nós temos um nome a zelar. A igreja não visa lucros. Então, meus irmãos, a pergunta é, o que é a igreja? O que é a igreja? E se nós queremos saber o que é a igreja, nós precisamos olhar para o passado, precisamos olhar onde tudo começou, lá atrás, há 2000 anos atrás. Após a ressurreição de Jesus, Ele deixa uma missão. Ele deixa uma missão para mim, para você, para aqueles homens, aqueles discípulos, onde Ele diz, vão pelo mundo, façam discípulos, batize-os. Ele deixa uma missão sobre aqueles homens, missão que está condicionada a mim e a você. E aí, num dado momento, Jesus diz aos seus discípulos, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí diz o quê? E serão o quê? Minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então fica uma missão de que nós seríamos o quê? Testemunhas. E o que nos faz testemunhas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos faz testemunhas. E aí Jesus, após isso, o que ele faz? Ele sobe ao céu, prometeu o Espírito Santo sobre aqueles homens. E ali, em Pentecostes, 120 homens estavam reunidos, orando, buscando ao Senhor, reunidos numa casa. E ali houve o que? Um grande derramar do Espírito Santo de Deus. E após aquele derramar, aqueles homens e aquelas mulheres saíram para fora. E aí eles falavam na língua nativa das pessoas, que existia uma grande festa em Jerusalém, e muitas pessoas vinham para essa festa. E aí começaram a falar em outras línguas, na língua que aquelas pessoas entendiam.
entendia o que eles falavam. E aí, depois disso, nessa pregação, Pedro se levanta, prega e diz a palavra. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram o quê? Foram o quê? E naquele dia houve um acréscimo de quantas pessoas, irmãos? 3.000 pessoas. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Nas palavras de Pedro. Irmãos, 40 dias antes, Pedro tinha negado Jesus. 40 dias antes, Pedro havia negado Jesus. E após isso, após ele negar Jesus, ele cai num choro profundo, ele se amargura, ele se arrepende, ele entende o que ele havia feito. E depois disso, o que acontece? Jesus ressuscita e aparece para quem? Para Pedro. Ele aparece para Pedro. E Jesus derrama sobre o Pedro o quê? Amor e não condenação. E com isso eu aprendo a primeira lição aqui nessa manhã. Que a igreja não é um lugar gracioso. A igreja não é lugar de condenação. Igreja é um lugar onde se manifesta a graça de Deus, não onde se manifesta a condenação. Ou seja, igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A frase de Billy Graham, ele diz o seguinte: se algum dia você encontrar uma igreja perfeita, por favor não entre nela, pois você iria estragá-la. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Irmãos, eu não sou perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Levante a mão. Nós não somos perfeitos, mas nós somos homens e mulheres que fomos salvos pelo amor de Jesus Cristo, e que dia após dia a graça dele se manifesta sobre nós, nos aperfeiçoando. Nós somos alvos do amor da graça do Senhor. Irmãos, em muitas igrejas, Pedro jamais pregaria, porque ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Mas a igreja é um lugar de quê? Lugar de perdão. E aí Pedro prega. E mais de 3.000 homens, a palavra fala homens, esse número é muito maior, se converte a Jesus. Aquele mesmo homem que havia negado, foi para a rua e declarou que cria em Jesus, que ele era o Filho de Deus. E depois lá em Atos 3, Atos 4, Pedro prega de novo, e ali houve um grande acréscimo. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma igreja que de 120 tornou-se mais de 10.000 pessoas em alguns dias. Alguns dias. Outra lição que eu tenho aqui: a ressurreição de Jesus mudou a vida de Pedro. Quando nós cremos na morte e na ressurreição do nosso Senhor, nossa vida é mudada. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou te usar. Lá em Mateus 16, 18. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei o quê? A primeira vez na Bíblia que a palavra igreja, eclesia, é dita. Jesus deixou bem claro: Pedro, independente do que você vai fazer, independente de quem você é, eu vou te usar. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Muitas vezes nós estamos olhando as nossas limitações, nós estamos olhando ao que a gente faz de melhor, o que a gente faz de pior, e nós não nos deixamos ser usados por Deus. Mas quando nós nos deixamos ser usados por Deus, acontece isso, ó. Os que acreditaram, os que ouviram a palavra do Senhor, aqueles que ouvirem a palavra de Deus através da sua boca, vão ser transformados e alcançados. Os que acreditaram, aqueles que acreditam, aqueles que creem, se tornam igreja, se tornam comunidade daqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Salvador.
Nós somos uma comunidade da graça. Não estou falando disso. Somos uma comunidade daqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja começou grande. A igreja começou com mais de 10 mil pessoas. Ah, mas eu não gosto de igreja grande. Se você não gosta de muita gente, você vai detestar o céu, irmão. Porque o céu vai estar lotado. Meu objetivo é povoar o céu. Olha. Você quer povoar o céu também, irmãos? Como nós povoamos o céu? Falando da palavra. Só que, meus irmãos, uma marca de uma igreja saudável está aqui. Qual que é? Uma das marcas é o crescimento. Uma marca é ela crescer, ela expandir. Não de qualquer jeito, mas baseado, o que Pedro fez? Pedro pregou o Evangelho. Baseado no Evangelho e na palavra de Deus. Qual era a estratégia principal da igreja primitiva? Pregar o Evangelho. Falar a verdade. Irmãos, muitas vezes não é bom ouvir a verdade, mas nós precisamos ouvir a verdade, e o Evangelho é a verdade. O Evangelho é a verdade. E aqui eu quero pensar com vocês sobre o nosso tema, sobre forma e essência. Essência e forma. Vivemos um contexto hoje onde muitas pessoas não acreditam mais na igreja. Tem pessoas que dizem que a igreja se perdeu no tempo. Só que para muitas pessoas, manter-se fiel é manter-se no passado. Manter-se fiel é manter-se como era 2000 anos atrás. Por isso nós precisamos entender a forma e a essência. A forma e a essência. Hoje em dia existem muita gente comprometida com a forma, mas deixam a essência de lado. Porque a forma, porque tem que ser assim, tem que ser assado, mas deixam a essência de lado. Essas pessoas esqueceram-se da essência da igreja e se preocupam com o formato da igreja. Só que nós precisamos entender que esses dois pontos estão muito ligados. Nós não podemos perder a essência, mas temos que ter olhos na forma. Uma igreja para os dias de hoje, ela precisa compreender a diferença entre essência e forma. Ela precisa entender a diferença disso. A forma, ela serve para apresentar. A forma serve para servir, para apresentar a essência. Irmãos, a essência, ela é inegociável. Repita assim comigo, a essência é inegociável. O que mata a sede? Coca-Cola mata a sede? O que mata a sede? O que hidrata? O que tem aqui dentro? Água. Mas a forma que eu estou apresentando essa água para você, está aqui. Poderia colocar num copinho de plástico, poderia colocar aquele copinho de barro, qual é o nome dele? Na garrafa, obrigado, meu amigo. Ó, as formas de apresentar estão aqui, mas o que está aqui dentro é a essência que mata a minha sede, a água. E é isso que nós precisamos ter isso claro, é isso que nós precisamos ter claro. A essência, ela é inegociável. Nós, da comunidade da graça, não negociamos a nossa essência. Não negociamos. E para você entender um pouquinho disso, olha isso aqui. A essência da igreja. A essência da igreja, ela é um organismo. A essência da igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. A Bíblia, ela compara a igreja ao quê? A um corpo. A Bíblia compara a igreja a um corpo. Só que na sua forma ela é uma organização.
A igreja como organismo, o que ela precisou? Ela precisou desenvolver uma estrutura. Para nós existirmos aqui, nós temos o CNPJ, nós temos documentos, nós temos ata, nós temos estatuto, temos toda a documentação. Por quê? Para que este organismo exista, ele precisa se organizar como uma organização. Então vocês são uma organização? Não, nós somos um organismo vivo. Só que para a sociedade, nós nos apresentamos como uma organização. Segundo, a essência da igreja, ela é bíblica. Ela é bíblica. Mas na sua forma, ela é relevante. Porque nós precisamos ser igreja para os dias de hoje, irmãos. Eu luto e eu prezo para que nós sejamos uma igreja bíblica e simples. E contemporânea. Bíblica, simples e contemporânea. A igreja ela precisa ser relevante. Tim Keller diz o seguinte: precisamos entrar na cultura para desafiar a cultura. Olha só isso, irmãos. Nós precisamos entrar na cultura para desafiar a cultura. Nós precisamos ouvir a mensagem e trazer essa mensagem para o nosso dia a dia. Quando você ouve uma mensagem aqui ao domingo, o que você faz com essa mensagem? Você precisa trazer ela para o seu dia a dia. Você precisa trazer ela para a sua segunda-feira, para o seu domingo à tarde, para a sua terça-feira. Como Karl Barth diz, um teólogo suíço, fala o seguinte: nós precisamos ler a Bíblia com o jornal do lado. Nós precisamos ser atuais, entender a nossa cultura, a nossa sociedade, dentro da perspectiva da palavra de Deus. Então nossa essência é ser bíblica, e a nossa forma é ser relevante. A igreja, na sua essência, ela é fiel. Fiel às Escrituras, fiel à essência dela, mas na sua forma criativa. Irmãos, a igreja tem que ser criativa. Ela precisa ser criativa nos dias de hoje. Ela precisa ser criativa para a nossa cultura. Ao longo da história, a igreja foi inovadora e criativa. Eu não peguei essa época, mas a Comunidade da Graça, quando lançou o retroprojetor. Quem lembra do retroprojetor, irmãos? Lembra do retroprojetor? Eu não é do meu tempo, eu não lembro do retroprojetor. Eu vi na internet ontem, eu não lembro. Falam que tinha até transparência, né? Vocês estão rindo por quê? Eu sou novo. A barbinha branca são as ovelhas que fizeram isso comigo. Retroprojetor era algo última geração, irmãos. Hoje você ri dele. Nós temos até um jogado por aí que eu vi esses dias. Deve estar aqui embaixo guardado. Sabe, a igreja ao longo da história ela foi se evoluindo. Por exemplo, antigamente eles não se sentavam. E depois vieram o quê? Os bancos de madeira. Sabe aqueles vitrais que tem naquelas grandes igrejas? Eu acho lindo aquilo. Mas aquilo lá era usado, você pode ver que aqueles vitrais, neles tem algumas informações, tem algumas imagens que remetem a passagens bíblicas. Como se fazia? A igreja não tinha iluminação. Então eles se reuniam de manhã, o sol entrava por aquele projetor natural e ficava aquela imagem linda iluminando o salão onde se reunia a igreja. Não, uma igreja para mim, para ser bíblica, ela tem que ter vitrais. Não, irmão, não, assim não. A igreja para ser fiel, ela tem que ser fiel à sua essência. Fiel à sua essência. Existem lugares, presta atenção, igrejas ortodoxas lá na Europa, até hoje, que eles se reúnem de pé, sabia disso? Porque eles dizem que o banco, a cadeira, pressupõe o quê? Entretenimento, porque você se senta para se entreter. Então uma igreja para ser bíblica tem que ser assim. Não, não é assim. Uma igreja para ser bíblica tem que se manter fiel às Escrituras. Não pode cortar o cabelo. Não pode usar calça, não pode isso, não pode... Não. Nós precisamos fazer uma leitura dos nossos tempos. Mas nós não podemos abrir mão
da palavra. Nós não podemos abrir mão disso aqui, irmãos. Não podemos abrir mão. Antigamente não podia a bateria. A pessoa, como é que ia fazer o Gabriel, o Misael, os bateristas de plantão? Não podia. Porque diziam que a bateria era o quê? Instrumento de quem? Do diabo. Nós precisamos conversar com esse tempo, sem perder a nossa essência. Não, porque a igreja não pode ter parede preta. Nossa parede é cinza, tá? Não é preta e nem branca, é cinza, é mistura dos dois. Não, não é por aí. A igreja não pode transmitir culto. Por quê? Irmãos, vocês sabem, isso manteve-se até hoje, mas diminuiu um pouco. Mas existem missionários na Índia que assistem nossos cultos aqui. Vocês não sabem, mas os nossos líderes sabem que eu já compartilhei uma vez. Nossa audiência dos nossos cultos na Índia é alta. Existem pessoas fora de São Paulo que foram abençoadas por transmissões nossas. A igreja tem que ser relevante, mas ela precisa ser bíblica. Agora hoje eu não posso abrir mão de estar junto. Aí é um outro assunto. Aí, irmãos, é um outro culto que nós vamos conversar depois. Nós não podemos deixar de nos reunir. Mas a igreja, ela tem que ser relevante. A igreja, ela tem o quê? A sua essência, ela tem princípios eternos. Mas na sua forma, ela tem métodos atuais. Nós temos visto hoje em dia tantas igrejas modernas, porém sem princípio e sem conteúdo nenhum. Sem princípio e sem conteúdo. Igrejas movidas por que eu acho, autoajuda, você pode, você consegue, você vai voar, você é o cara, você é o Spider-Man, você é tudo, menos discípulo de Jesus. E é nisso que nós precisamos colocar a nossa lente. Nós precisamos, como comunidade da Graça Itaquera, ser uma igreja para os dias de hoje, mas sem perder a essência. Sem perder a essência. Eu queria compartilhar com vocês 5 marcas da essência da igreja de Jesus. 5 marcas da essência da igreja de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 42. Diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A primeira marca da essência da igreja é o ensino bíblico. A primeira marca é o ensino bíblico. Vemos hoje ensinar em tudo, menos a Bíblia. Uma igreja tem que expor as Escrituras. Eu gosto muito de acompanhar alguns tipos de conteúdo na internet. Por exemplo, eu gosto de ver alguns teólogos falando, eu gosto de analisar algumas coisas. Irmãos, e você vê cada coisa. Pessoas ensinarem tudo, menos a Bíblia. Porque o que dá ibope hoje em dia? O que dá ibope é falar tudo, menos a Bíblia. Não é verdade, Paulinho? O que dá ibope é falar tudo, menos a Bíblia. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele agride. Ele confronta para depois curar. E as pessoas não querem ser confrontadas. E ali, lá na igreja de Atos, qual era a primeira marca da essência? Pregavam as Escrituras. Eles ensinavam a Bíblia. Uma igreja para manter a essência, ela precisa ensinar e precisa pregar a Bíblia. E tem muita gente abrindo mão disso. Por quê? Porque isso vai contra a nossa cultura. A Bíblia vai contra a nossa cultura.
Mas nós precisamos ter em mente, ter claro para nós, conforme o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que toda a escritura, ela é inspirada por quem? Por Deus. Já teve até pastor falando que a Bíblia não é inspirada por Deus, que precisa atualizar a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é útil para os dias de hoje. Irmãos, posso falar algo para vocês? Daqui a 5.000 anos, se Jesus não tiver voltado, a Bíblia será totalmente atual. Porque é a essência da igreja. E meu papel aqui, irmãos, e de todos aqueles que sobem nesse púlpito, é pregar a palavra. Pregar a palavra. E meus irmãos, a Bíblia pega pesado. A Bíblia pega pesado. Porque a Bíblia, ela não amacia pecado. Mas ela mostra o que é pecado. Irmãos, nós devemos como igreja tratar o pecado e amar o pecador. Presta atenção. Não é o contrário. Nós devemos tratar o pecado e amar o pecador. E Jesus fazia isso. Ele confrontava o pecado, mas ele amava o pecador. Nós não temos que odiar o pecado e odiar o pecador, não. Nós temos que abominar o pecado e amar o pecador. Porque foi para esse que Jesus veio. E é para isso que nós existimos, para pregar a palavra de Deus, para expor as escrituras. E a nossa estrutura, lógico que nós estamos muito longe ainda de onde nós queremos ser como estrutura, como departamento infantil, como estrutura de igreja, estrutura para comunhão. Nós estamos trabalhando para isso. Creio que uns 4 anos a gente consegue chegar lá. Até antes, em nome de Jesus, amém? Portanto, participe do Desafio Casa Nova. Olha aqui o apelo. Mas a nossa estrutura, ela não é um fim em si mesmo. Mas a nossa estrutura é uma estratégia para salvar o mundo. A nossa estrutura é uma estratégia para que nós possamos alcançar pessoas. A nossa comunidade, a comunidade da Graça Itaquera, a comunidade da Graça no Brasil, a comunidade da Graça no mundo, ela é formatada em torno de uma coisa: a grande comissão. Porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E essa pregação, ela não começa aqui. Essa pregação, ela começa na sua casa. Essa pregação começa no seu dia a dia. É isso que nós vamos falar terça-feira aqui. Isso começa na sua casa. A pregação do Evangelho começa na sua casa. E nós precisamos ter isso claro para nós. Então, segundo lugar, vamos seguir o carro aqui, porque senão eu fico até amanhã aqui e eu gosto de falar do assunto. Segundo lugar, verso 42, a palavra diz que ele se dedicava de coração ao ensino dos apóstolos e ao que mais? A comunhão. Comunhão, aqui o significado de koinonia, significa intimidade. Presta atenção, irmãos. Não dá para ser igreja. Não dá para ser igreja sem relacionamento e sem intimidade. Dentro da família, o que acontece dentro da sua família? Vocês têm relacionamentos e vocês têm o quê? Intimidade. E tem gente que foge de relacionamento. Sabe por quê? Porque relacionamento, ele gera intimidade. E intimidade gera conflito. É verdade ou não é? Quem tem problema na família, levanta a mão. Todos nós temos. Porque intimidade gera conflito. E os conflitos, eles são inevitáveis. E Deus usa esses conflitos como lixa nas nossas vidas. Deus usa os conflitos como lixas. Nós somos lixados por Deus através dos conflitos, através dos relacionamentos, através da intimidade. E o que nos distingue como discípulos, olha só, o que é que nos distingue como discípulos? Se nós amarmos quem? E para eu amar, eu tenho que me relacionar.
E para eu amar meu irmão, eu tenho que amar ele como ele é. Se ele é palmeirense, se ele é São Paulino, está zoando comigo até hoje. Esses aí são amáveis. Isso aí são de natureza. Corintiano é amável de natureza, né, Paulinho? Irmãos, é nas diferenças que se manifesta a graça da diversidade, do amor de Deus, do amar uns aos outros. É na diferença, irmãos. É na diferença. Como igreja, nós somos chamados para pensar o que é individualmente. Nós temos que pensar como corpo. Nós somos um coletivo que pensa como corpo, porque nós temos um cabeça. E esse cabeça, qual é o nome desse cabeça? Jesus Cristo. E nós somos o seu corpo. E nós somos o seu corpo. E a palavra nos mostra, se nós somos um pouquinho mais para frente, lá no verso 46, que fala que eles juntos, eles se relacionavam. Eles estavam juntos no templo, na celebração maior, e diariamente, reunir-se aonde? Aonde? Nos lares, para comer, e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Irmãos, presta atenção, eles eram igreja todos os dias. Não dá para ser igreja sozinho. Essa conversa de que, eu sou igreja aqui na minha, eu sou igreja aqui na minha casa, eu sou igreja aqui, eu. Irmãos, isso não é verdade. Não dá para ser igreja sozinha. Nós somos chamados para sermos igreja, corpo de Cristo, juntos. Isso não dá. E ainda dentro desse texto aqui diz que eles adoravam juntos no templo diariamente. Adoração, terceira marca, é a adoração. E meus irmãos, a adoração, ela não é um estilo de música, mas a adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida, é minha vida rendida para Ele e vivendo para Ele. Romanos 12:1, abre sua Bíblia aí, Romanos 12:1, olha o que diz. Romanos 12:1. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem como seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Agora olha só, não é o seu culto, é que a sua vida, que você seja um sacrifício vivo e santo. Que você seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Aí o apóstolo Paulo termina: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Adoração é o que eu faço aqui no domingo? Sim. Mas adoração é o que eu tenho que fazer quando eu estiver lá fora também. A minha vida, meu estilo de vida. A palavra fala que eles adoravam juntos. Mas se você continuar lendo Atos, você vai ver que a vida deles tinha profunda devoção. Na oração, na alegria, no temor, no louvor. A sua vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. A sua devoção tem que se remeter a Deus sempre. Amém? Quarto lugar, o verso 44 e o verso 45 nos diz: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Havia que entre eles uma grande generosidade. Não está falando de 10%, está falando de tudo. Tudo. Eles não tinham por valor aquilo que eles tinham, mas era valor para eles a partir do momento que servia a comunidade que eles estavam, servia as pessoas. Era valor para eles a partir do momento que entre eles não havia nenhum necessitado. Isso era valor para eles. Não era o que eu ia receber em troca,
Ó, eu vou dar aqui, mas eu estou precisando. Não era o que eles iam receber em troca. Mas o que era valor para eles, era ver que entre eles não havia necessitado. Era ver que entre eles todas as necessidades estavam supridas. Não era para receber, não era barganha. Porque nós temos enraizado em nós a barganha. Nós somos barganhadores de primeira. Nós barganhamos com Deus. Nós barganhamos. Mas o que eles tinham para eles era que eles já tinham sido abençoados. Irmãos, nós já fomos abençoados. Posso te falar algo? Você tem mais do que você precisa. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que é generoso. Se você quer ser uma pessoa generosa, eu vou te ensinar duas coisas aqui. Duas coisas que são princípios pessoais meus. Para você ser generoso, em primeiro lugar, não olhe para a calculadora, olhe para a cruz. Porque quando eu olho para a calculadora, né, Beth? Mas quando eu olho para a cruz, eu enxergo o quanto eu já fui abençoado. Segunda coisa, rompa com o materialismo. Rompa com o consumismo. Porque o materialismo e o consumismo é aquilo que nos roubam da verdadeira generosidade. É o que nos tira o foco. Porque materialismo, presta atenção, irmãos. Materialismo é o foco no lugar errado. Sabia disso? Materialismo é o foco no lugar errado. E eu no meu coração tenho por desejo de ver a palavra de Jesus Cristo sendo pregada, de ver vidas sendo alcançadas. É aí que está meu foco. Então, se você quer ser uma pessoa generosa, enxergue assim. E eles enxergavam assim. Sabe, irmãos, esse texto de Atos, ele tem muita coisa para nos ensinar. Eles enxergavam assim. E teve um momento em que um casal se empolgou. Opa, está acontecendo, vamos embora. Vamos descasar quem era? Ananias e eles se comprometeram com Deus. E vocês viram o final trágico que eles tiveram. Onde eles tinham o coração deles? No materialismo. E eu queria te dar uma dica nessa manhã. Tire o seu coração do materialismo e coloque o seu coração diante do Senhor. Amém. Eu lembro uma vez, um testemunho pessoal, já falei isso algumas vezes, quando a gente era solteiro ainda. A igreja que eu frequentava era na Vila Matilde, a Fabiana morava na Vila Mazei, né, Fabiana? E eu morava na Coab 2. E aí, irmãos, chegou a hora da oferta. Eu estava com o meu coração pegando fogo, eu queria dar oferta. Irmãos, eu queria dar oferta. O meu negócio era dar oferta. Eu falei, vou dar oferta, tudo que eu tenho. Um passe de ônibus, que era passe na época, né? E umas moedinhas. Não, mas faz pouco tempo, Alexandre. Fazem só 27 anos, 28 anos, só isso. E aí, irmãos, eu tinha que levar a loirinha para Vila Mazei. E eu tinha que voltar para a Coab 2. Só que eu tinha dado tudo que eu tinha. E aí, Paulinho? E aí, irmãos, eu fiquei lá, eu estava em paz, diante de Deus, eu estava em paz. Eu estava em paz, paz no coração. Se eu não me falha a memória, a gente tinha até tocado nesse dia no culto, eu nem lembro o que tinha acontecido. Eu estava em paz. E aí chegou no final do culto, uma pessoa me procurou, ô Leandro, tudo bom? Bom, lembra que eu estava te devendo aquele dinheiro? Então eu vou te pagar aqui agora. Aleluia! Não vou para Vila Mazei correndo, não volto para a Coab 2 a pé. Irmãos, Deus cuida da gente, irmãos. É Deus que cuida. Felipe foi muito feliz na colocação dele aqui, que o Senhor cuida das aves do céu. Você já viu passarinho estressado? Quem já viu passarinho estressado? Já viu? Passarinho, estou estressado. Não vê, irmão, nem pomba se estressa. Você que tem que se estressar com a pomba, porque se você vacilar, você saca a marquinha na cabeça. Por que elas não se estressam? Porque elas sabem que Deus cuida deles. Irmão, Deus cuida de você, irmão.
Deus cuida de você. Conversava, acho que foi ontem com um irmão que está passando uma dificuldade muito grande no nosso meio. E eu falei, como é que você está? Sabe o que ele começou a falar para mim? Tudo de bom que estava acontecendo na vida dele. Eu falei, é isso aí, entendeu? Irmão, Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Amém. Em quinto lugar, aquela igreja, a marca dela era que era uma igreja influente. Porque diz o seguinte, Atos 2,47. O que eles estavam sempre fazendo? Louvando a Deus. Eles estavam sempre louvando a Deus. Eles não estavam se enfiando em polêmica. Não tinha pastor lacrador que ia para a internet falar abobrinha. Mas eles estavam sempre felizes, louvando a Deus. Eles eram influentes, a palavra diz, sempre louvando a Deus. E desfrutando o quê? O quê? Hoje a igreja desfruta da antipatia das pessoas. Porque nem dentro dela mesma ela se tromba. Sempre louvando a Deus. E desfrutando a simpatia de todo o povo. E a palavra diz, a Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia diz, que a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Sabe por que eles cresciam? Porque eles tinham testemunho. Eu vou ser duro agora, hein? Se eu chamar um familiar seu, um amigo seu, se eu pegar alguém do seu convívio diário, que não seja daqui da igreja, e perguntar para essa pessoa, você quer conhecer a igreja dele? O que essa pessoa ia me responder? Presta atenção. Se eu pegar alguém da sua família, algum amigo do trabalho, algum amigo da faculdade, algum amigo aí da onde você quer que seja, e perguntar assim para ele, vou usar você de exemplo, tá, Adilson? Posso? Você quer conhecer a igreja do Adilson? O que esse seu amigo familiar vai responder? Irmãos, o nosso testemunho como igreja é o que conta. Sabe qual é o nosso plano de marketing? Nosso plano de marketing é você. Sabe qual é a nossa estratégia? É você. O seu testemunho. O seu testemunho. O nosso marketing e a nossa estratégia são vidas transformadas. Esse é o nosso negócio. Nós fazemos festa, caipira, a gente faz um monte de coisa. Mas tudo isso deve girar em torno de uma coisa. Quem nós vamos alcançar? Não tem que ser um evento voltado para dentro, tem que ser um evento voltado para fora. Porque senão, irmãos, a gente se perde no meio de nós mesmos. E Billy Graham disse, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Através de mim e através de você, presta atenção nisso, nós tornamos Jesus Cristo visível a esse mundo. E como igreja, nós somos chamados a viver, a ser uma bênção lá fora, a fazer a diferença. A fazer a diferença. Eu queria tanto viajar para as Filipinas para pregar o Evangelho. Não. O seu campo missionário é lá fora. O seu campo missionário é lá fora. O seu campo missionário é no seu trabalho. O seu campo missionário é onde você está. Irmãos, a CG Itaquera, a comunidade da Graça Itaquera, ela não está na rua Serra de São Domingos, 1284. Mas sabe onde ela está? Ela está espalhada por São Paulo. A comunidade da Graça Itaquera, ela está, sabe aonde? Nos consultórios dentários.
nas faculdades, ela está nas empresas, ela está, sabe onde? Nas delegacias de polícia, ela está, sabe aonde? Lá na sua rua, na sua escola, na sua faculdade, ela está na sua empresa. A comunidade da graça está aqui, ela está em todos os lugares. Essa é a igreja de Jesus Cristo, meus irmãos. Nós nos reunimos aqui no domingo para adorarmos a Deus juntos, para recebermos uma direção do Senhor, mas nós somos chamados para ser igreja aonde quer que nós estejamos. Mas quando passa no portão, não, irmãos, passou do portão, é aí que a transformação da palavra tem que vir sobre a sua vida. É para isso que nós somos chamados. Somos chamados para sermos igreja, aonde quer que nós estejamos. Eu me lembro da pandemia, quando chegou a notícia lá em março, não poderíamos mais ter culto, por causa do que estava acontecendo, mas a igreja continuou. Tantas igrejas se fecharam, mas a graça e o amor do Senhor foi sobre nós, e nós estamos aqui hoje, irmãos, e graças a Deus, não tem lugar maior. Por quê? Porque a graça e o amor do Senhor está sobre a sua igreja, e para nós encerrarmos aqui, geralmente eu trago sempre 3 pontos para nós digerirmos, mas vou trazer um só. Nós somos a igreja de Jesus para a nossa geração. Vire para quem está do seu lado e fale para ele: você é a igreja de Jesus para essa geração. Fala para ele. Você é a igreja de Jesus para essa geração. Irmãos, eu quero até aproveitar essa mensagem. Nós nos reunimos também nas semanas. Nós também somos igreja durante a semana e nos reunimos, como a igreja de Atos. Eles se reuniam no templo e diariamente nas casas. E diariamente nós estamos reunidos, nós não paramos. Uma vez um pastor chegou em mim, Edivaldo, falou assim: nossa, vocês têm uma boa vida na comunidade. Por quê? Só culto de domingo. Eu falei: irmão, vem ficar no meu lugar um dia. É todo dia. Não para. Porque o organismo vivo não para, irmãos. Se parar, morreu. Não é, Eliette? Se para, morre. Não, nós estamos todos os dias. Queria fazer um convite para você conhecer as nossas células. Talvez você não faça: mas eu vim machucado, porque lá na igreja que eu era o grupo dos 80. Não, irmão, esquece todas as experiências que você teve no passado. Esquece tudo, apaga, passa a borracha. Nós queremos servir você. Nós queremos te servir. Nós queremos lavar os seus pés. Os nossos dirigentes de célula. Quem é dirigente de célula aqui? Levanta a mão. Fique em pé. Melhor, fique de pé os dirigentes de célula. Olha só. Os nossos dirigentes de célula não são os chefes, mas eles são aqueles que servem. Eles são aqueles que lavam os pés. Eles são aqueles que vão servir você, vão te pastorear. Vão pastorear você. São aqueles que me ajudam a liderança dessa igreja a servir você. Então, se você não faz parte de uma célula, eu quero te convidar. Conheça. Queria que vocês aplaudissem os nossos dirigentes de célula. Eles são tão lindos, né? Glória a Deus. Deus abençoe o trabalho e o empenho de vocês, viu? Em nome de Jesus. Vamos aproveitar e ficar todo mundo de pé. Fique de pé. Irmãos, nós
fomos chamados para sermos igreja. Nós fomos chamados para ser igreja. Igreja não se é sozinho, mas igreja se é no corpo. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado.